As negociações das indústrias da região com o exterior podem cair sensivelmente nos próximos anos. É que desde abril, ou seja, 6 meses, o Porto Seco que funcionava em Rio Preto simplesmente fechou as portas. Nós mostramos isso na época aqui no Tem Notícias. Esse Porto Seco é uma espécie de armazém usado para o embarque e desembarque e desembaraçamento dos produtos que saem e chegam ao país. O resultado desse fechamento é que os empresários já estão sentindo dificuldades tanto para importar quanto para exportar. A produção está a mil. Dessa fábrica em Rio Preto saem brinquedos para parques de diversões do Brasil e também dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, da Europa. Só que desde abril está mais complicado fazer os produtos chegarem a outros países. Antigamente a gente fazia o transporte, chegava aqui, carregava, fazia o carregamento e no mesmo dia já a documentação ficava pronta e a gente mandava para Santos. Então a gente já tem uma burocracia e agora aumentou um pouco. É que esses portões fechados significam dificuldades para fazer os produtos da região cruzarem as fronteiras do país. A estação aduaneira de Rio Preto foi fechada por determinação da Justiça. O motivo foi um impasse entre os donos do espaço, que alegaram não receberem o aluguel da empresa permissionária. O Porto Seco funcionava como uma extensão do Porto de Santos aqui no interior. A estação aduaneira de Rio Preto, conhecida também como Porto Seco, era usada regularmente por empresas de mais de 70 municípios de São Paulo e também de Minas Gerais. Lá dentro era feito todo o desembaraço burocrático de operações de importação e de exportação. Essa empresa vende componentes eletrônicos importados da China e também sofre com o fechamento do Porto Seco. No Porto de Santos isso é totalmente complicado e difícil. A gente não tem esse mesmo acesso, a gente depende da boa vontade muitas vezes dos fiscais de lá, que para a gente se deslocar até lá e não ser atendido é bem complicado, né? A Receita Federal é responsável pelas estações aduaneiras no Brasil. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto diz que o município já conversou com o órgão federal para tentar a reabertura do Porto Seco. Segundo o secretário, o município perde em arrecadação com a estação fechada. Baseado nos números que a gente tem de 2017 a 2018, abril, fazendo uma projeção, algo em torno de 15 milhões de dólares em importação e exportação deixaram de ser transacionados aqui no município de São José do Rio Preto. Que isso tem um impacto muito grande na arrecadação de tributos quando você faz o desembaraço dessas mercadorias. Para esse despachante aduaneiro, a falta de um porto seco na região significa um atrativo a menos para novos empresários. Tenho conhecimento de pessoas que estão instalando aqui para fazer exportação. Então, vieram para cá por quê? Porque tinha um porto seco, era uma facilidade para escoar a mercadoria. Já saía daqui para a fronteira ou para o porto, já liberada pela Receita Federal. Pois é, então a gente entrou em contato com a Receita Federal, que deu aí uma meia boa notícia, vamos dizer assim. Existe sim um estudo técnico em andamento para verificar a viabilidade ou não da reinstalação do Porto Seco em Rio Preto. É só um estudo, mas isso significa que existe uma chance da cidade voltar a ter esse Porto Seco, né? A comissão deve concluir esse trabalho no mês que vem. Por enquanto, segundo a própria Receita, as indústrias que trabalham com importação e exportação podem usar outros portos secos do estado, como o de Bauru, Sorocaba e Campinas, que são mais próximos.